Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje vamos para mais uma correção do PET, volume 4, né? Dessa vez semana 2, tá? Então é o seguinte, aqui a gente dando continuidade da matéria anterior, a gente está vendo polígonos, tá? Só uma leitura rápida, tá? Polígono regular e circunferência, tá? Todo polígono regular pode ser circunscrito em uma circunferência. O raio de cada circunferência inscrito dentro do polígono regular corresponde à apótema A, tá? Apótema. A gente vai ver o que é esse mais pra frente. A apótema é o segmento de reta que une o centro da circunferência inscrita no polígono regular ao ponto médio de um de seus lados, formando um ângulo de 90 graus. Então, o que seria essa apótema? A apótema é a reta que sai do centro da figura e vem até aqui. O que acontece? Aqui a gente vai imaginar que tem uma circunferência inscrita dentro dessa figura que está aqui, ó, certo? E a apótema é justamente o raio dessa circunferência. Então, se for uma figura regular, ou seja, que tiver todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, e eu traçar uma circunferência dentro dela aqui, ó, espero que dê para ver. Meu compasso não está muito legal. Mas enfim, o raio dessa circunferência é justamente esse aqui, ó. Tá? Aqui eu tracei uma circunferência, ela está inscrita dentro do nosso, no caso do nosso pentágono aqui, né? E esse raio ele sai daqui e vem até o ponto médio, tá? Então o que acontece? O ponto médio é o ponto traçando nesse segmento de reta, é o ponto do meio aqui, tá? Bem no meio dele. Então olha só, observe o polígono abaixo da circunferência, abaixo circunscrito a circunferência e complete as lacunas correspondentes, tá? Ó, no pentágono regular de 2 cm de lado, o perímetro é igual a... O perímetro é a soma dos lados. Se ele tem 2 cm de lado, então é 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. 5 vezes 2 vai dar 10 centímetros, tá? Esse aqui é o perímetro dele. E quantas diagonais? Para saber a diagonal, a gente volta lá naquela outra atividade do PET, que a gente está vendo as diagonais, lembra? Tem uma formulinha para a gente fazer. Eu vou pegar então a formulinha nossa aqui, ó. O número de diagonais depende do número de lados. Então é n de número de lados, né? Que multiplica n menos 3 dividido por 2. Esse aqui é o número de diagonais que a minha figura tem, tá? O pentágono a gente já tinha feito ele aqui, olha só. Tá? Então ele tem 5 diagonais, tá bom? Então aqui é só a gente colocar. Então ele tem 5 diagonais, tá? O apótema é a medida do raio da circunferência que está inscrita no polígono e pode ser calculada pelos lados do ângulo do triângulo azul na figura. Então tá aqui, olha só. Tá? Eu tenho esse ângulo aqui da figura, tá? Ó, o ângulo x interno ao triângulo mede 38 graus. Porque, como que eu sei isso daqui? Olha só. O ângulo x... Bom, esse ângulo x aqui eu poderia fazer de várias formas, tá? Como essa reta ela corta esse ângulo aqui ao meio, teria dois lados, e aqui o nosso pentágono a gente sabe calcular quanto mede os ângulos internos, né? A gente poderia fazer da forma, usando a outra formulinha que a gente viu lá dos ângulos internos, ou então eu posso simplesmente saber isso aqui, olha só, se aqui mede 38 graus e aqui mede 90, que ele falou que mede 90, 90 mais 38 vai dar 128, é isso? 128. 128 para 180 vai faltar 52. Então esse ângulo que está aqui, ele mede 52 graus, certo? A soma dos ângulos internos que está aqui, ó, a soma dos ângulos internos. Bom, a figura de 5 lados, a gente também já tinha calculado ela, né? A figura de 5 lados, ela mede 540 graus. Então, do polígono é 540 graus. E dos ângulos externos é sempre 360, isso aqui é uma propriedade deles, tá? Então, o ângulo externo aqui, todos eles vão somar 360 graus. Na letra B ele fala o seguinte, cada ângulo interno mede... Bom, aqui no caso, o que eu vou fazer? Cada ângulo interno, eu vou pegar esse 540, tá aqui, e vou dividir por 5, tá? Então, vai dar 108 graus. Cada ângulo interno aqui mede 108 graus, certinho? Opa, pera aí.
Bom, gente, só fazendo uma correçãozinha aqui, esse ângulo tá aqui tá um pouco ilegível, ele é 36, tá? Se ele é 36 graus, então aqui vai medir 54. Então vamos arrumar isso aqui, olha só. Então aqui mede 54, tá bom? O ângulo que eu falei para vocês aqui, olha só, de 108, eu poderia calcular dessa outra forma aqui, ó. Esse ângulo aqui é igual a todos os outros, né? Se aqui mede 54, eu tinha achado ali, então aqui vai medir 54, total 108, tá bom? E cada ângulo externo, bom, o ângulo externo é o seguinte, se aqui mede 108 para 180, então aqui também mede 108, ó, vamos pensar aqui. Aqui também mede 108. Para 180, ele vai faltar 72, tá? Então cada ângulo externo mede 72 graus, tá bom? É o que falta para 180. Aí ele fala o seguinte, olha só. Observe que a hipotenusa, tá? Hipotenusa, gente, vamos entender o que é hipotenusa. Eu tenho um triângulo retângulo, tá? E ele forma um ângulo reto aqui. Se ele forma um ângulo reto aqui, esse lado é um cateto. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Esse lado aqui, esse lado A é um cateto. E esse outro lado aqui, que eu vou chamar de B, é outro cateto. Então os lados que formam um ângulo de 90 graus são chamados de catetos. O lado oposto a esse ângulo de 90 graus, ou seja, esse outro lado aqui, olha só, que não é o cateto, é a hipotenusa, tá? Então isso aqui é a hipotenusa. Observe que a hipotenusa, maior lado do triângulo azul aqui, né? É a bissetriz de I, tá? A bissetriz é esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui e tal. Ele é a bissetriz porque cortou esse ângulo ao meio. De um ângulo e a semirreta da origem do vértice desse ângulo, que o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, 54 graus, tá? A gente já tinha feito aqui o cálculo dele. Então, o ângulo era 108, dividiu em 2, ficou 54, tá? Isso a gente já sabia. Aí aqui, a distância do centro da circunferência escrita no polígono até um de seus pontos é o raio, tá? Então, lembrando, de novo, a distância do centro da circunferência, que eu tinha feito aqui, tá? Até as suas extremidades é o raio. Então, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho outro raio aqui, ó, tem outro raio aqui. Ela tem infinitos raios, tá? Então, ela tem vários raios aqui. É o raio dessa circunferência, que nesse exemplo corresponde a um valor aproximado de 1,38 centímetros, tá? Então, aqui ele fez o desenho aqui e tal, mas tem uma forma de calcular, tá bom, gente? A gente usa um chamado Teorema de Pitágoras, tá? Já que eu tenho a medida dos lados, ou tenho um ângulo e tal, eu posso calcular isso aí baseado no Teorema de Pitágoras, tá bom? Aí, continuando aqui, olha só. O diâmetro é o dobro do raio. Então, voltando aqui, vamos pegar esse desenho aqui pra gente ver. Então, se daqui até aqui eu tenho raio, o diâmetro é o dobro, tá? A gente já tinha falado sobre isso já antes. Sendo igual a... Então, o que acontece? Se ele falou que o raio mede 1,38, o diâmetro, né, que mede o dobro, vai ser o dobro, né? Então, vai ser 2,76 centímetros, que é o dobro, tá? Então, a medida da apótema do pentágono regular da circunferência, a circunferência é 1,38, porque a apótema, como a gente viu aqui no comecinho, né, aqui no texto mesmo ele fala, que o raio, né, o raio de uma circunferência escrita em um polígono regular corresponde à apótema, então o raio corresponde à apótema. E o raio, ele já tinha dado valor, o raio mede 1,38. 1,38 aproximadamente, tá? Aí ele fala aqui, pode-se calcular o valor aproximado do perímetro de uma circunferência medindo o comprimento da circunferência 2π vezes o raio, aqui esse é vezes, tá? 2πr igual, tá lá, deu aqui. Então 2 vezes π, o π aqui ele colocou como 3,14, tá? É um número irracional e aqui é uma aproximação, tá bom? Vezes o raio, que é 1,38, aí o que eu tenho que fazer? Simplesmente eu vou ter que multiplicar isso daqui, certo? Então vai ficar assim, ó. A apótema é 1,38, porque a apótema, como a gente viu aqui no comecinho, né, aqui no texto mesmo ele fala, que o raio, né, o raio de uma circunferência escrita em um polígono regular corresponde à apótema, então o raio corresponde à apótema. E o raio, ele já tinha dado valor, o raio mede 1,38. 1,38 aproximadamente, tá? Aí ele fala aqui, pode-se calcular o valor aproximado do perímetro de uma circunferência medindo o comprimento da circunferência
2π vezes o raio, aqui esse que é vezes, tá? 2πr igual, tá lá, deu aqui. Então 2 vezes π, o π aqui ele colocou como 3,14, tá? É um número irracional e aqui é uma aproximação, tá bom? Vezes o raio, que é 1,38, 8,6664 centímetros. E a medida da área desse círculo, tá? Dessa circunferência aí, dá pra gente calcular isso aqui, olha só. É π vezes o raio elevado ao quadrado, tá bom? Então é só fazer aqui. Primeiro a gente tem que fazer a potência, tá bom? Então aqui fazendo, a gente vai ter 3,14 vezes 1,38 elevado ao quadrado. Primeiro eu faço a potência aqui, 1,38 vezes 1,38 e multiplico por 3,14. Vou colocar o resultado direto, vocês podem fazer direto na calculadora, tá? Então isso aqui vai dar 5,979816. Eu vou parar por aqui, tá bom? 8, aí, né, vai ficar muito grande aqui, vai acabar borrando, tá bom? Centímetros quadrados. Isso aqui é a área da circunferência, tá bom? Beleza. Área e perímetro, aí beleza, continuando aqui, então a gente tem área e perímetro de polígonos circulares, tá? Bom, lembrando, aqui, gente, não basta só contar, a gente tem fórmula para calcular eles, tá bom? Então a gente tem que jogar dentro de uma equaçãozinha para resolver. Ó, os cálculos das medidas de área de perímetro na figura plana são utilizados em várias situações do cotidiano, tá? A gente usa para uma infinidade de coisas aí. Na figura abaixo está ilustrado um painel que é formado por um polígono regular de 3 lados, triângulo, né? Do qual foi encontrado o círculo inscrito, tá? Beleza. Considerando 3 como aproximação para o número π, pô, já facilitou bem, porque ele não está usando mais o 3,14, agora vai ser só 3, tá? Como aproximação do número π, 3 metros a medida da altura desse polígono, então aqui mede 3 metros, tá? No polígono regular, e 1 metro é o raio. Então aqui, olha só, o raio, tá? Da circunferência escrita nesse polígono. Responda, tá? Qual o nome dado ao polígono regular? Então aqui a gente tem triângulo, né? Triângulo. Qual é a medida da apótema? Apótema, gente, é a medida do centro até a mediana dele aqui. E ele já tinha falado que a apótema é a medida do raio. E ele falou que o raio dele aqui, olha só, regular, esse polígono, regular em 1 metro de raio. Então isso aqui mede 1 metro. Tá? 1 metro. Calcule a medida da área e o perímetro do círculo inscrito nesse polígono. Bom, aí para isso a gente vai ter que usar aqui atrás, olha só. Então o que acontece? Para achar o perímetro, então vamos achar o perímetro. O perímetro é igual a 2 vezes π vezes o raio. Então o perímetro vai ser 2 vezes o perímetro, eu não sei, né? O π ele falou que é para usar 3 como aproximação e o raio mede 1. Então o perímetro vai ser 2 vezes 3 vai dar 6, 6 vezes 1 vai dar 6 mesmo. Tá? Então ele mede 6 metros. Calculando a área agora, tá? Vamos calcular a área. A área é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então a área vai ser, ele falou para usar 3 como aproximação, o raio é 1 elevado ao quadrado, então a área vai ser, primeiro eu faço potência, 1 elevado ao quadrado é 1, 1 vezes 3 vai dar 3, então vai ser 3 metros quadrados. Posso colocar a área então é igual a 3 metros quadrados e o perímetro é igual a 6 metros. Ok? Aqui na letra D e na letra E tem um problema, tá? Tem uma matéria que a gente não viu ainda. Mas é o seguinte, olha só, eu vou tentar montar um esquema para poder explicar isso daqui para vocês, né? Eu sei que o pessoal pode ter dúvida aí, mas enfim, vamos lá então. Eu vou aproveitar esse mesmo desenho que ele me deu aqui, tá bom? O que eu sei desse desenho? Ele falou que a altura disso daqui, ó, a altura dessa figura tem 3 metros. Ele falou ali, ó, tem 3 metros. Então essa altura aqui vai medir 3 metros. Então isso aqui tudo mede 3 metros, tá? Bom, esse 1 não vai ser relevante não. Então o que acontece? Olha só, ele falou que isso aqui corta essa figura aqui de baixo, corta esse segmento de reta ao meio. Tá? Se ele corta ao meio, então você tem que concordar comigo que esse lado aqui que eu vou chamar de L, esse lado L, ele vale o dobro desse pedacinho aqui. Então isso aqui seria um L sobre 2. L sobre 2. Certo? Então L sobre 2. Isso daqui é a altura.
Tá? Essa aqui é a altura dele. A altura eu sei que mede 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma formulinha que chama Teorema de Pitágoras, tá? Que a gente vai aprender depois como a gente faz. Existe uma relação. Aqui, olha só, vamos reparar só nesse triângulo que eu peguei na metade aqui. Aqui é um ângulo de 90 graus. Aqui é o lado L. Esse aqui é a altura, que mede 3, que eu sei quanto mede. E esse aqui vale metade de L. Certo? Metade de L. Bom, eu falei para vocês no comecinho do vídeo que esse lado aqui, ó, esses dois lados aqui são os catetos, né? Esse aqui é um cateto, esse aqui é um cateto. E esse daqui é uma hipotenusa, tá? Que é o lado maior do triângulo. Tá? Existe uma relação que fala assim, que a hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto. Então, é o primeiro cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado. Certo? Beleza. Então, fazendo isso aqui, que eu vou substituir. Então, esse L vai ficar L elevado ao quadrado igual a... Esse primeiro cateto é 3. Então, 3 elevado ao quadrado. Mais esse C aqui, ó, seria esse cateto. Então, vai ser L sobre 2 elevado ao quadrado, que é tudo elevado ao quadrado, é o número inteiro. Então, eu tenho que colocar dentro do parênteses. Beleza, então fazendo isso aqui vai ficar assim, olha só. Vai ficar L ao quadrado igual 3 elevado ao quadrado é 9. Mais, aqui vai ficar L ao quadrado sobre 4. Porque 4 elevado ao quadrado o 2 elevado ao quadrado é 4. Tá? Beleza. Aí como a gente vai fazer? Eu vou passar tudo para um lado só. Tá? Isso aqui é uma equação... Vou deixar só esse 9 aqui. Bom, então eu vou passar esse L ao quadrado para cá. Então aqui vai ficar L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 2 igual a 9. Tá? Resolvendo isso daqui, gente. Resolvendo isso daqui, ele é sobre 4, né? Perdão, sobre 4. Bom, aqui eu vou colocar o número 1 para deixar igual. Então aqui vai ficar... Aqui o mínimo vai ser 4, né? 4 dividido por 1 vai dar 4 vezes... Aqui vai dar 4L ao quadrado. Menos 4 por 4 vai dar 1. Aqui vai dar L ao quadrado. Igual a 9. 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado. 3L ao quadrado igual. Esse 4 está dividindo, eu vou passar ele para cá multiplicando. Vai ficar mais fácil para mim. Então 4 vezes 9 vai dar 36. Certo? Bom, aí eu vou pegar esse 3 e passar para cá. Então aqui vai ficar L ao quadrado igual a 36 dividido por 3. Né? 36 dividido vai ficar L ao quadrado é igual a 12. E aí eu posso tirar esse quadrado daqui. Esse quadrado ele passa para o outro lado em forma de raiz. Então aqui vai ficar L é igual a raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 é aproximadamente 3,4. Aproximadamente. Tá? Bom, isso aqui é uma resolução de uma equação de segundo grau. Eu não sei por que está nesse exercício. Tá? Eu vou dar uma pesquisada depois, vejo se tem uma outra forma de fazer, mas enfim. O que eu achei? Eu achei quanto mede o lado. Tá? Então cada lado aqui, ó, cada lado desse triângulo mede aproximadamente 3,4 metros. Tá? Mede 3,4 metros. Beleza, aí ele pergunta qual é a medida do lado do triângulo. Então a medida do lado é 3,4 metros, aproximadamente. Qual a medida do perímetro? Perímetro é só somar os lados, né? 3,4 mais 3,4 mais 3,4. Então aqui vai ficar 12, vai em 1, vai dar 10,2. Certo? 10,2. Calcule a área do triângulo usando a altura de um dos lados, né? A altura H, né? Desculpa. E um dos lados desse triângulo do lado. Bom, para medir essa área aqui, a gente já viu como é que mede lá no sexto ano. É base vezes a altura dividido por 2. Daqui é base vezes a altura dividido por 2. Essa aqui seria a área. Então, colocando os valores. A base dele é 3,4, porque todos os lados são iguais. Então aqui é 3,4. Vezes a altura, que é 3. Tudo isso dividido por 2. Certo? Bom, 3,4 vezes 3 vai dar 10,2. Sobre 2. 10,2 dividido por 2 vai dar 5,1. Isso aqui é metros quadrados, tá? Essa aqui é a área dele. Tá bom? A área da figura toda. Aí ele pede aqui embaixo. Qual é a área colorida da figura? Bom, a área colorida da figura, eu preciso calcular a área do círculo, tá?
para eu poder subtrair da área do triângulo, porque o círculo está dentro do triângulo. Então vai ser o triângulo menos isso daqui, é como se eu tivesse recortado isso aqui. Então eu preciso saber quanto mede isso para subtrair disso daqui, ó. Então para calcular essa área da circunferência, a área da circunferência a gente já viu como é que faz. Aqui, ó, a área da circunferência é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então a área é igual a π, ele falou para considerar 3, né? Vezes 1 elevado ao quadrado. Então a área, a gente já fez o cálculo dela, né? Tá aqui. Nem precisava, vai dar 3 mesmo, tá? Então aqui, aí eu vou fazer o quê? Vai ficar 5,1. Então vai ficar aqui 5,1 menos 3, que vai dar 2,1. Essa aqui é a resposta. Tá? 2,1 é a resposta. É metro quadrado, tá? Não esquece não. Em volta da área colorida será colocada uma fita para dar um acabamento melhor à pintura. Quantos metros de fita, no mínimo, devem ser comprados para contornar toda a parte colorida por dentro, né? Por dentro e por fora. Então, a parte colorida, então vai fazer isso aqui, ó, isso aqui, e vai pôr isso aqui também, certo? Então, no caso, só preciso somar os perímetros, tá? Os perímetros vão ser 3,4, né? Nesse item, utilize 1,73 com aproximação para a raiz de 3. Não entendi por que da raiz de 3. Ah, tá. Entendi. Mas não vai precisar não, tá? Então aqui no mínimo deve ser... Beleza. Aí, pra gente poder fazer isso aqui, tá? Depois eu explico pra vocês por que esse raiz de 3. É porque na hora de tirar pra fazer aquele cálculo, eu poderia ter feito a fatoração, a raiz de 12, ela poderia ser assim, ó. A raiz de 12, ela pode ser, fatorando aqui vai dar 12 é 4 vezes 3, então seria a raiz de 4 é 2 vezes a raiz de 3. Aí ficaria 2 vezes 3, aí vai ficar 2 vezes 1,73. Pode falar. Então, aí o que acontece? A raiz vai ficar o 2, né? Vai ficar 2 vezes 1,73. Aí chegou naquele resultado que eu falei pra vocês, que ia dar aproximadamente 3,4, tá? Mas no caso, se der uma ajustadinha, ficaria 3,46, tá? Mas não faz mal não, tá bom? Ele pediu para usar 1,73, eu vou usar o que eu achei, tá? Que era o perímetro que tá aqui. Então na hora que eu fiz, eu não vou precisar desse 1,73, esse número para mim vai ser irrelevante, porque eu já tenho o perímetro. Então é só somar os perímetros, tá? Então o primeiro perímetro aqui é 6, que é o da circunferência, vai ficar 6, mais o segundo perímetro é 10,2, que vai dar 16,2 metros, tá? Lógico que se você tiver usado 1,70 vai aumentar um pouquinho isso aqui, tá? Mas no mais é isso mesmo, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Essa matéria aqui, esse PET, não estava muito fácil de fazer, certo? E enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato que eu ajudo vocês aí e tiro as dúvidas aí, tá bom? Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado, tchau.